Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero nesse momento clamar a tua bênção, a ação do teu Espírito, visto que nós lemos a tua palavra, que já é poderosa por si só, porque é viva, porque é eficaz, mas ainda sabendo e contando com a ação do teu Espírito, que habita no crente, que habita em nós e que está neste lugar, atuando, nós clamamos para que essa palavra possa realmente nesta noite, mais uma vez, como sempre ela faz, cumprir o teu propósito, cumprir o desejo do teu coração. Fala conosco, Senhor, desperta-nos, edifica-nos e ajuda-nos, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, amém? Eu quero nesta introdução falar a respeito da parte B desse versículo que diz: porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É claro que nesta altura das escrituras, ou nesse tempo em que o escritor estava colocando aqui, era da vontade de Deus, é da vontade de Deus, porque é o Senhor Deus quem inspirou a palavra, mas também usando de forma plenária. O que é isso? Do conhecimento que o escritor tinha da sua época, nós vemos que ele fala a respeito de que no além, para onde você vai, não há, a impressão que dá, não há nada para se fazer. Bom, de fato, depois que a gente partir daqui, não haverá obra nenhuma que nós poderemos fazer, e graças a Deus por isso, porque vamos para o céu, para um lugar de descanso, glória a Deus por isso. Tem até uma brincadeira na internet aí, porque aqui nós não cremos nisso, mas tem uma brincadeira na internet aí que a pessoa coloca assim: muita gente diz que depois que eu morrer, é para eu olhar por ela lá no céu, que nada, eu vou descansar, então não tem mesmo nada para se fazer. Mas aqui, essa forma talvez até um pouco fria de falar do além, ou de falar da vida eterna, ou de falar da vida após a morte, era o conhecimento que eles tinham naquele tempo, especialmente o povo de Deus, o povo de Israel, que só conhecia a realidade da morte como sepulcro. Não tinham ainda o conhecimento que nós temos hoje, por exemplo, do plano de salvação, e que depois que nós partirmos, nós iremos morar com Cristo, e para aqueles que infelizmente não entregaram a sua vida a Jesus, não irão para o céu. Então aqui eu quero que você entenda, porque talvez quem lê assim, a grosso modo, pode pensar: nossa, mas ele está tratando o além, a vida eterna, como algo que não é nada prazeroso. Não, hoje nós sabemos que é. Hoje nós sabemos que estar com Cristo é o melhor, ao ponto que o apóstolo Paulo, inclusive, fala bem claro sobre isso, O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque ele sabe muito bem, sabia muito bem, como nós devemos saber muito bem para onde iremos. Mas o foco desta noite, então, é primeiramente dizer para você, e essa é a abordagem que eu quero fazer nesta noite, e é pretendida nesta noite, é entender que nós devemos realizar algo, mesmo que conforme as nossas forças, como diz o texto aqui, mas também tem uma outra versão que fala com toda a sua força, e que isso deve ser um desejo ardente em nossos corações, para que enquanto estamos vivos, possamos fazer a diferença onde nós estamos, onde nós vivemos, na vida das pessoas que nós influenciamos, ou não é talvez influência, mas que nós convivemos. Então nós precisamos entender que tudo que vier para a nossa mão, nós devemos fazer da melhor maneira possível. E antes de tudo, antes que você fique se limitando aí no seu pensamento,
Ah, mas se for conforme a minha força, não vai sair nada mesmo, porque eu ando tão fraco, eu ando tão fraca, eu ando tão desanimado, eu ando tão chateado, tão triste, tão isso, tão aquilo, mas sem combinar nada. A minha esposa trouxe uma palavra no início dessa noite, com relação a isso, que nós devemos confiar no Senhor. E ele diz que quando nós nos sentimos fracos, ou na verdade quando estamos fracos, que é o apóstolo Paulo dizendo, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, a força do Senhor vem sobre nós, o Senhor nos reveste. Por quê? Antes de tudo, eu não quero que você pense na tua força limitada, ou por vista, ou pelo momento que você está vivendo, qual é a força que você tem, qual é a limitação que você tem, mas eu quero que você pense nesse texto sobre uma ótica e uma verdade. O Senhor é a nossa força. É Ele quem vai nos fortalecer. Então, quando eu falo que eu vou fazer algo, e aqui o conselho desse sábio é para que nós façamos com tudo que vier à nossa mão, conforme a nossa força. Mas qual é a nossa força? Em quem está a nossa força? Em quem nos baseamos para sermos fortes? A quem nós buscamos para que possa acrescentar a nossa força? Então, aqui tem uma resposta para mim e para você. Mesmo conforme as minhas forças, mesmo conforme as tuas forças, mesmo conforme as nossas forças, nós não temos desculpas para fazer de qualquer jeito. Nós não temos desculpas para vivermos de qualquer jeito, mas realizar algo, ser alguém que faça diferença na vida das pessoas, principalmente levando o evangelho de Jesus. Isso é o que mais está em nossas mãos. Não vem às nossas mãos, não, já está em nossas mãos para nós fazermos, que é anunciar o evangelho de Jesus. Nós devemos fazer com um desejo ardente em realizar, em ver as pessoas se convertendo, em ver as pessoas entregando a sua vida a Jesus, mas falando também da vida prática, você que trabalha, você que estuda, você que tem que também dar testemunho de vida, como exemplo de alguém que nasceu de novo, que não fica enrolando no trabalho, que não fica fazendo esqueminha para ganhar tempo, mas alguém que com zelo, com capricho, com alegria e com um alvo a atingir, mesmo na força limitada, clama ao Senhor, fortalece-me porque eu quero fazer o melhor. E isso, irmãos, reverte-se em bênção para nós mesmos. Primeiramente porque nós não pecamos. Tiago capítulo 4, versículo 17, eu não preciso abrir, mas eu vou ler. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se você sabe o bem que tem que fazer e como fazer, mas não faz, você está pecando. Então a primeira bênção que a gente recebe em nos esforçarmos, porque força também dá esse sinônimo, é esforço, nos leva para essa necessidade, esforçar-se. Então, quando nós nos esforçamos, a primeira bênção que nós recebemos é que nós não estamos incorrendo, melhor dizendo, no risco de pecar. A outra coisa é que também você vai ser visto como alguém que de fato é diferente. Eu estou me lembrando agora, quando a minha família se mudou aqui para Rio Preto, nós chegamos aqui no dia 8 de julho de 1989. Dia 22 de agosto, eu estava já entrando para trabalhar em um escritório de contabilidade aqui da nossa cidade, que naquela época tinha quase 200 clientes. Naquela época, quase 200 empresas faziam a contabilidade lá, de todo o tamanho, desde uma lojinha, não tinha MEI, essas coisas naquela época, né? Então era uma loja, um bar, uma padaria, até empresas com mais de 100 funcionários. E eu entrei para trabalhar ali, eu estava com 14 anos de idade. Pode fazer as contas, hoje eu estou com 49.
Eu entrei lá para trabalhar com 14 anos de idade, dia 22 de agosto de 89. Meu primeiro registro em carteira. Eu já tinha trabalhado. Quando eu fiz 12 anos, o meu pai fez assim, ó. Parabéns, meu filho, 12 anos. Eu falei, obrigado, pai. Então, deixa eu te falar uma coisa. Hoje é dia 14 de novembro. Amanhã é feriado, dia 15, né? Uhum. Mas dia 16, depois de amanhã, você já passa lá na Guarda Mirim, que já estão te aguardando para você fazer uma inscrição, porque você vai trabalhar. Eu falei, uai, tá bom, né? Mas eu sempre tive vontade, viu, irmãos, de trabalhar, de fazer as coisas. Naquela época eu queria comprar uma mobilete. Quem já teve mobilete aí? Era legal, né? Bom, enfim, dia 16 de novembro eu estava lá fazendo a minha ficha. Passado alguns dias depois, eu fui chamado para um teste no antigo Banespa. Cheguei lá, fiz um teste. Qual era o meu serviço lá? Era fazer cobrança. Era mais ou menos isso mesmo, porque eu pegava a bicicleta, ia na casa dos outros. Ô, seu Antônio, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Seu cheque voltou. Quem está te perguntando, menino? Quem me ficaram bravos comigo, que eu ia lá avisar que o cheque voltou. Eu falei, não, mas o gerente pediu para eu vir te avisar, porque se você correr lá até as 10 horas da manhã e cobrir, não vai devolver o seu cheque. Eu não te perguntei nada, tinha gente que ficava bravo. Eu ia embora. Mas aí, irmãos, nos esforçarmos é muito importante, porque logo eles entenderam que eu teria mais coisa para fazer lá dentro do banco do que lá fora. Então contrataram um segundo guardinha, né, com capzinho, aquela roupinha de soldadinho, né? Nossa, eu andava chique. Esse menino então passou a cobrar os outros e eu fiquei trabalhando dentro da agência. Aí me mudei para Rio Preto, claro, tive que pedir a demissão, fiquei quase 2 anos trabalhando. Pedi demissão, vim embora. E chegando aqui, 1 mês e alguns dias, eu então tive o meu primeiro registro em carteira. Do dia 22 de agosto que eu entrei para trabalhar, a princípio para fazer ali o centro da cidade, banco me perseguia, né? Porque eu ia fazer banco, levar guia para pagar, aquela dinheirama ou cheque, né? Para chegar lá, pagar vários bancos, cada tributo, cada guia era num banco diferente. Não tinha, irmãos, ar-condicionado, não era gostosinho como hoje, que você senta, fica esperando com a senha, não, era em pé, era na calçada às vezes, e ali estou eu me esforçando, fazendo bem feito. Quando terminava o meu serviço, eu voltava para o escritório, e ali eu comecei a me interessar por algumas áreas e aprender. A primeira área que me deram foi escrituração fiscal. Era um livro assim, grandão, que você abria, passava do tamanho dessa mesa do púlpito aqui. E você tinha que escrever com a caneta, daquela tinteiro, sabe assim? Ah, irmãos, minha letra é uma maravilha, ó, minha letra aqui, ó. Uma maravilha, né? Já saía aquela coisa linda, aquele desenho. Só que essa caneta tinha hora que cuspia tinta. Ai meu Deus, não conseguia aprender a trabalhar com ela. Mas eles viram o meu esforço. Colocaram-me então para ensinar a parte de departamento pessoal. Quando eu fiz 15 anos, em novembro de 89, alguns dias depois eu recebi como presente uma promoção. Me tiraram dessa área de fazer a parte externa, de entrega de documentos, que nessa altura eu já estava fazendo também de bicicleta. De manhã eu ia nos bairros de bicicleta e à tarde eu ia nos bancos do centro. Tiraram dessa função, me colocaram para trabalhar e aprender departamento pessoal, registro de funcionário, cálculo de rescisão, e eu comecei a aprender. Com 16 anos de idade, o meu chefe foi mandado embora. Eu com 16 anos de idade, o meu chefe foi mandado embora. Eu assumi como encarregado.
com 16 anos. Eu quero que o queixo dos adolescentes caia agora. Com 16 anos de idade. Se fosse hoje, eu ganhava ali por volta, se fosse hoje, com 16 anos de idade, quase 3 mil reais. Ajudava em casa, ajudava os meus pais. Saí de lá, desse escritório, fui trabalhar numa companhia, muito conhecida em Rio Preto, não vou falar o nome agora, a pessoa, o proprietário já é falecido e tem questões de demandas aí, talvez na cidade, que vão falar, está expondo, então não vou falar o nome, mas eu fui trabalhar lá, já para assumir como encarregado administrativo. Gente, cheguei naquela sala, tinha até um andar para subir assim, sentar, falar comigo. Mas o Senhor me livrou daquele lugar, porque envolvia muita mentira, muita trapaça. Deus me tirou daquele lugar. Fui trabalhar numa clínica médica, também nessa área de escritório, de administração. Depois numa fábrica de confecção infantil. E depois, por último, numa fábrica de máquinas hidráulicas. E Deus me cercando, fiz contabilidade para ver se eu virava contador logo. Abri meu escritório de contabilidade, aí a gente ia ficar rico, né, pastor Ricardo? Ia chamar você também, viu, Rodrigo, para trabalhar comigo. E aí, Deus me pegou e me trouxe para o ministério. Então, com 27 anos de idade, eu corri bastante, hein? Minha vida começou lá nos 15 anos, 14 anos. Com 27 anos, eu assumi o ministério pastoral dessa igreja. Mas, irmãos, na minha vida, não sou perfeito, tenho falhas, falho até hoje, mas na minha vida eu sempre busquei, procurei, com zelo, com capricho, com alegria, fazer tudo o que vinha à minha mão para ser feito. É esse que é o sentido da palavra de você fazer conforme as tuas forças. Ora, se está falando de força, está falando que nós precisamos fazer sempre o melhor. Se está falando de força, é que a vida deve ser ativa, vigorosa, prática. A morte, ela coloca fim nas oportunidades terrenas. E depois é muito difícil alguém se lembrar de você, se tudo que foi dado para você fazer não foi bem feito. Nós precisamos fazer enquanto nós vivemos, porque depois que nós morrermos, a memória fica. Mas vai passando 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e daqui a pouco a gente não se lembra mais daquela pessoa. Quem sabe o nome aqui do seu tataravô? Levanta a mão. Opa! 1. Mais 1. Você também sabe. 2, 3, está aumentando. Tá bom. Você tem dúvida de que o seu tataravô foi um homem bom? Os que não lembraram o nome aí. Mas por que você não sabe o nome dele? Por que você não se lembra mais dele? Porque a morte põe fim às oportunidades. A morte, muitas vezes, enterra de todas as formas, não só na terra lá, mas enterra a memória das pessoas. Mas enquanto nós estamos vivos, nós podemos fazer o melhor. Irmãos, esse texto, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu preparei para essa noite, também foi a partir de uma experiência negativa que eu passei. Irmãos, eu estava muito chateado há alguns meses com relação ao meu carro. Porque eu levava num lugar, a pessoa, até compartilhar com o irmão Edgar ontem, a pessoa falava assim, isso é tal coisa. Acho que só acontece comigo isso, né? Vou contar aqui, porque acho que não acontece com você. É tal coisa. E aí mandava fazer. Não ficava barato. Nada é mais barato hoje, né? Nada é barato hoje. E aí no final, saía com o carro, aparecia uma outra coisa, você voltava lá,
Olha, você mexeu em tal coisa? Sim. Agora apareceu isso. Não, mas isso não tem nada a ver com o primeiro serviço. E tinha a ver. Ah, tá bom. A última vez, realmente, eu voltei porque tinha a ver com o serviço. Você fez uma limpeza para mim. Fiz. Mas está sujo do mesmo jeito. Não, mas é porque agora está acontecendo um processo. Tudo bem. Número 1, você não me avisou que isso ia acontecer. Número 2, você precisa me dar uma base de que quantas vezes eu vou voltar aqui. E se cada vez que eu vou voltar aqui, eu tenho alguma coisa para te pagar. Não, mão de obra não, mas o produto. Eu falei, então, mas eu não sabia. Isso é, irmãos, algo que está recorrente nos nossos dias. As pessoas não fazem com força. As pessoas não fazem com desejo. As pessoas não fazem com vontade. E você pode pensar assim, pastor, onde o senhor quer chegar com essa palavra? Por causa da sua frustração com o seu carro? Não, é porque nós somos crentes em Jesus Cristo e nós temos que fazer bem. Nós temos que fazer certo. Porque já existe uma coisa aí fora que diz assim, certos crentes, não, nós seremos conhecidos como uma igreja que tem nela pessoas que fazem bem. E eu quero ouvir. E eu quero ouvir testemunhos. Pastor, sabe aquele membro da sua igreja lá? Sua ovelha? Levei lá para ele fazer tal coisa e ele fez bem feito. Porque, irmãos, é uma orientação da palavra de Deus que nós devemos fazer bem. Mas eu também me inspirei numa experiência positiva. Trazer essa palavra nessa noite. É o que vocês estão vendo aqui na frente. Em um sábado, 5 ou 6 irmãos se reuniram e fizeram com toda a força a mudança dessa parte aqui. Um projeto, só aquele projeto ali, ficaria mais de R$6.000 para fazer. Nós fizemos com menos de R$1.000, porque os irmãos vieram e fizeram. E quando você for desafiado a fazer alguma coisa na igreja, faça com força, não fica com preguiça não. Porque eu quero voltar à minha história de novo. Deus sempre me abençoou, e eu me sinto honrado em poder dizer isso. Porque todas as vezes que eu tinha uma oportunidade, lá no escritório, eu trabalhava às vezes à noite, datilografando guia de INSS, de fundo de garantia, folha de pagamento na unha, olerite, na máquina de datilografar, e eu ia juntando horas, porque eles não pagavam, e eu ia juntando horas, sabe para quê? Para usar na obra de Deus. Igreja Batista do Jardim Laranjeiras, eu não tinha nada a ver com a história lá. Quando os americanos vieram construir a capela, eu estive lá, a capela de madeira, eu estive lá todos os dias ajudando, pelo menos dando risada lá, tal, mas eu estava lá. Porque os americanos começavam a querer falar português e era um sarro, né? Então a gente ria bastante, mas eu estava lá. Chegava perto dos retiros, todos os lugares que eu trabalhei, já sabia que da quinta-feira em diante, o período do carnaval, teve empresas que eu trabalhei, que trabalhava na segunda, mas eu corria contra o tempo, deixava minhas coisas em ordem, não é de qualquer jeito não, em ordem, e podia chegar e pedir, olha, a partir de quinta-feira, antes do retiro, eu preciso estar lá. Eu não era pastor da igreja, porque eu estava trabalhando nessas empresas. Eu não precisei me tornar pastor da igreja para fazer bem a obra de Deus. Nós precisamos, irmãos, acordar. Deus nos dá as condições, hoje para muitos, financeira, tempo, mas você fica protelando fazer.
Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor sempre tem levantado na nossa igreja irmãos, pessoas que vêm com a força do braço. Não está olhando para o seu interior não, para os problemas lá na sua casa, porque isso sugaria a sua força. Mas vem com a força do Senhor e diz: eu vou fazer para a honra e glória do Senhor. E todo mundo gosta de receber um bom trabalho, sim ou não? Eu não falei da minha decepção aqui, com a mecânica do meu carro? Então, todo mundo gosta de receber um bom trabalho, uma boa prestação de serviço, né? Nós criamos expectativas quando nós dependemos ou quando nós confiamos algo a alguém. Quando nós dependemos de alguém ou quando nós confiamos algo a alguém, nós criamos expectativas, isso é natural. Então a gente precisa primeiramente orar para o Senhor nos levar às pessoas que quando vem algo à sua mão para fazer, ela faz conforme as suas forças, no sentido de fazer bem, de fazer com zelo. Já ficou claro isso para você, que é o objetivo da mensagem dessa noite, o argumento que eu quero usar nessa noite, é que esse texto não está dizendo para você se assentar e dizer: não, se for conforme as minhas forças, então não vai sair nada porque eu não tenho força. Logo a palavra de Deus, que mesmo mostrando a realidade do pecado, é a mesma palavra que diz que você precisa levantar dessa situação pecaminosa e mudar de vida. A mesma palavra que o salmista fala: tu sabes que eu sou pó, por isso eu peco, tal. É a mesma palavra que traz um texto do apóstolo Paulo. Eu sempre gosto de citar isso aqui nas pregações, em que ele diz: eu quero lutar e esmurrar a minha carne, eu quero lutar contra o pecado na minha vida. Então não vem pensar que esse texto está dizendo para o fraquinho, ou que se faz de fraco, que esse é o pior, que é para viver uma vida medíocre, porque não é. Você foi chamado para fazer a diferença, irmão e irmã. Eu não estou trazendo um evangelho triunfalista, não, nem estou falando de prosperidade, de ganhar dinheiro. Eu estou dizendo primeiramente de você fazer bem, porque Deus vai te abençoar. Bom, eu tenho experiência aqui para contar para os irmãos sobre fazer com toda a força. Você me convida para fazer seu casamento, Cíntia. Ó. Quem pode dizer um amém aí, irmãos? Como você espera que eu faça o seu casamento? Você quer que eu chegue que jeito lá? Alinhado, feliz da vida, traga uma mensagem boa para você, para o seu esposo, sim ou não? Ou você quer que eu chegue lá e fale: não tinha nada para fazer, e eu vim aqui fazer o casamento da irmã Cíntia, e o irmão, não posso falar, né, porque eu não sei quem é. Deus não me mostrou, viu, irmãos? Então não vou falar. Então, todo mundo gera uma expectativa, não é verdade? Eu fui fazer um casamento uma vez, de alguém que estava se aproximando aqui da igreja. Depois eles não ficaram. Mas foi tão interessante que ele falou assim para um amigo: rapaz, casamento gasta. E eu estava do lado. Detalhe: minha esposa é testemunha, minhas filhas também. Quando eu tenho um casamento para fazer, 7 horas está marcado para começar. Eu quero chegar lá no máximo 18h15, no máximo. Se tiver aquele casamento com efeito civil, que eu vou fazer a parte do civil também, eu chego mais cedo, porque eu quero pegar os dados de quem vai assinar na hora da cerimônia. Eu não gosto de chegar tarde, eu não gosto de chegar de qualquer jeito. Eu me preocupo em preparar uma mensagem. Se eu conheço o casal, claro, né? Na maioria das vezes eu conheço, eu vou preparar algo que possa trazer alento e esperança para aquele casal, a partir da vida deles. Enfim, é algo que tem que ser feito com vontade, com desejo, e é o sentido dessa palavra: o que vem à sua mão, faça com força, conforme a tua força, mas também na NVI diz, com toda a força, com o melhor que você pode fazer. Todo mundo espera isso. E aí nesse casamento, o noivo falando assim, para um amigo: casamento gasta. Aquilo ali,
tá montando lá para as crianças depois brincar na hora da festa, eu paguei tanto. Aquilo ali é para tirar foto, aquelas cabines, né? Eu paguei tanto. Ah, de flor, eu até perdi as contas, quanto que eu já paguei. Ah, não sei o que, da cerimonialista, eu tive que pagar um valor. Aí ele olhou para mim, olhou para o amigo dele e falou assim: o único que eu não paguei foi esse aqui, ó. Aí eu falei: rapaz do céu. E eu pensei, se eu não for lá na frente, o que adiantou ele gastar com tudo isso aqui? Tá vendo? Às vezes é coisa para você falar, também eu vou fazer de qualquer jeito. Irmãos, eu fui lá, não fiz para me aparecer, nada disso, fui lá e fiz o que eu deveria fazer. Aí o noivo voltou em mim e falou: o de graça foi o melhor. É isso que a gente tem que fazer. É dessa forma que nós devemos agir na nossa vida. Então, quando você vai casar, você vai fazer uma festa, um casamento, quando você vai fazer um aniversário, você cria uma expectativa de que quem vai lá celebrar aquele momento, aquela cerimônia, vai fazer da melhor maneira. Mas a pergunta que eu quero deixar nessa noite para você: na mesma proporção, ou na proporção que você espera de alguém, esta é a mesma que você usa quando precisam de você? Quando você chega num determinado lugar, que vão prestar um serviço em você, certo? Você cria uma expectativa que vão fazer o melhor. Ah, fazer uma maquiagem, as irmãs aí. Ninguém quer chegar em casa borrada, negócio, um olho de um tamanho, outro olho do outro tamanho, porque errou lá na maquiagem lá, fez gatinho de um lado, do outro lado não fez, tem essas coisas aí, né? Mas aí no dia que é você que vai prestar serviço para alguém, como é que você faz? Como é que você tem feito? Às vezes, esperam muito da igreja. Às vezes esperam muito do pastor, dos pastores, dos líderes de ministério. Às vezes esperam muito de quem toca, de quem ministra e que faz as coisas acontecerem no sentido do culto acontecer. Mas estes mesmos talvez estão fazendo tão pouco pela obra de Deus. Ou seja, você espera que o outro faça com força, que é o tema da mensagem dessa noite, eu nem falei, né? Com força. Você espera que o outro faça com força, mas você esconde a tua força na hora de fazer o certo. Eclesiastes capítulo 9, do versículo 7 em diante, você não precisa abrir, não vou ler os versículos, é uma série de encorajamento. Lá no versículo 7, fala sobre a condição de alegria. Vai, pois, come com alegria o teu pão. No versículo 8, fala sobre o conforto. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Óleo nesse tempo aqui, a pessoa chegou de um dia escaldante, a pessoa chegou de um trabalho pesado, e quando ele colocava aquele óleo fresco sobre a cabeça, aquilo trazia conforto. Também fala no versículo 9 sobre o companheirismo, para que você possa viver a tua vida com a mulher que você ama, todos os dias da sua vida. Então, essa série de encorajamento capacita o homem, capacita o crente, capacita aquele que é conhecedor da palavra, que conhece a Deus, o dono de toda a força, a atirar-se às tarefas da sua vida, com grande energia e com confiança. Por isso que você não pode usar desse texto para dizer que aqui, conforme as minhas forças, então eu posso fazer de qualquer jeito, dependendo do dia que eu estiver vivendo, porque naquele dia minha força está fraca. Eu tenho que colocar-me diante do Senhor e pedir mais para o Senhor. Então, força tem um significado, é uma qualidade do que é forte, é robustez e é vigor. A força também tem seus sinônimos: autoridade, impulso, domínio,
e governo. Quanto mais você se coloca ou faz as coisas com força, embora tem dia que a gente não está tão forte assim, mas quando a gente se coloca diante de Deus para mudar essa situação, nós começamos a viver uma vida totalmente diferente. A mesma palavra, que é a palavra de Deus, que apresenta a possibilidade de nós realizarmos as coisas conforme a nossa força, também é a mesma palavra que nos desafia a fazermos com toda a força. Não para que a gente se acomode na pouca força, entenderam? Mas para que a gente se levante diante da fraqueza. Olha que Provérbios 24:10 diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Em uma outra versão vai dizer: se te mostras frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Então, infelizmente, muitas pessoas, eu estou terminando, muitas pessoas medem as suas ações quanto ao que vão fazer ou não, segundo o resultado do que isso pode gerar. Por exemplo, num casamento, não colocar o lixo para fora, porque você está cansado, vai gerar um divórcio? Um dia, vai ou não? Não. Você está cansado um dia. Lembra que a minha esposa pregou um dia aqui, que eu chego em casa e ela fala: hoje eu estou cansada para fazer algo. Eu falo, aí eu aproveito, né? Vamos comer um cachorro quente. Pois é, na amizade, não ir a uma festa de um amigo, você acha que isso vai romper o vínculo com aquele amigo? Ainda mais se for um amigo verdadeiro? Não, né? Uma vez, não. Na igreja você não vem a um culto, você acha que isso vai gerar o teu desligamento? Não, não vai. Mas e se você no casamento nunca está disposto a pôr o lixo para fora? Mas se você na amizade nunca está disposto a andar próximo a essa pessoa? E se na tua igreja você nunca está disposto ou disposta a também encarar e ajudar mais? Porque fica muitas vezes só se baseando na sua força. Então, segundo a essa lógica, muitos se apoiam até uma falsa ideia de que poderão fazer estas coisas somente quando estiverem com muita força. Isso não é verdade. Então feche os seus olhos neste momento. Eu quero que você ore ao Senhor, que você se coloque diante de Deus, porque se você sempre se apresentar negativamente nos seus relacionamentos, naquilo que você faz, você pode causar o fim de todas estas coisas. Na vida espiritual tem mais um problema sério. Tem gente que não faz certas coisas na obra de Deus, porque diz, se eu fizer ou não, não vai influenciar a minha salvação. Não é salvífico se eu fizer. Não é salvífico, ou seja, no sentido de perder a salvação, se eu não fizer. Então eu não vou fazer. Mas o Senhor está nos desafiando hoje a nos levantarmos e a fazermos a diferença. O Senhor quer ajudar a mim e a você a recobrarmos a nossa força nesta noite, para essa semana que se inicia. E o Senhor quer agir poderosamente em nossas vidas. Esteja com seus olhos fechados. Coloque-se diante do Senhor. Senhor, fortaleça-me. Eu preciso do Senhor. Não haverá nenhum apelo em sentido nenhum. Mas o Espírito Santo de Deus já está mostrando a você aí, já está falando com você aí, sobre o que você deve fazer.
no que você precisa mudar. Uma vez ou outra você não está disposto, uma vez ou outra você não está disposta, uma vez ou outra você não consegue fazer, uma vez ou outra você está realmente impedido de fazer. Mas o alvo desta mensagem hoje é: Senhor, eu quero me fortalecer em Ti, e fortalecido e fortalecida no Senhor, eu quero fazer mais. Eu quero ser uma testemunha Sua, através daquilo que eu posso prestar de serviço ao Senhor e ao meu próximo. Eu quero, Senhor, ser alguém diferente em tudo que eu fizer. Eu quero, Senhor, fazer mais para Ti, fazer mais para a Tua obra. Quantas bênçãos o Senhor já tem me dado, quantas bênçãos o Senhor já tem derramado na minha vida. Eu quero, Senhor, me colocar diante de Ti. Eu vou pedir para toda a igreja se colocar em pé agora, e nós vamos juntos orar ao Senhor. Como nós estamos dizendo todos os cultos aqui, todo momento nós estamos dizendo essa palavra aqui, ou essa realidade que nós estamos vivendo, que nós estamos no ano do avivamento. Então o Senhor quer renovar muitas coisas aqui. A cada livramento que o Senhor tem te dado, como o Senhor deu livramento na vida da Liliana essa semana, abençoa esse casal. A cada livramento que o Senhor tem te dado, a cada bênção que o Senhor tem te dado, a cada oportunidade que o Senhor tem ofertado para você, coloque-se diante dele de maneira diferente hoje. Quantos anos de plantio, irmãos, nesta igreja? Amanhã, alguém vai dizer que é fácil ser o pastor dela. O pastor Márcio está numa vida boa lá. Mas é o ano de plantio. É o tempo que muitas vezes, ou o tempo que eu vivi muitas vezes clamando: Senhor, dá-me força, para eu poder passar por essa situação. Ajuda-me. Não foi sempre assim, mas o Senhor vai derramar bênção sobre bênção. Se você sentiu o desejo de clamar ao Senhor agora para que Ele renove a tua força, ou as tuas forças, ajoelhado, fique ajoelhado. Se você quiser continuar em pé, fique em pé. Se você nem pôde ficar em pé, ore assentado como você está, mas clame ao Senhor nessa noite, clame nesse lugar, para que o Senhor renove as tuas forças, e junto com a renovação das tuas forças, que Ele possa te ajudar a ver a concretização dos sonhos que você tem, porque alguns deles você praticamente enterrou, porque não se sentia forte para realizar mais nada. Não é na força do meu braço, Senhor, não é na força do nosso braço, mas é na força do Senhor que nós nos levantamos agora, e que nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor faça algo novo no meio do teu povo. De verdade, Deus, eu não sei o que é, eu não sei o que será, mas vai acontecer. O Senhor tem nos fortalecido em tantas situações. O Senhor já tem trazido, ó Deus, as nossas mãos do plantio que nós fizemos quando não tínhamos força para realizar, mas realizamos na força do teu poder, na força do Senhor, e hoje nós estamos já, ó Deus, colhendo frutos. Eu posso dizer isso, ó Deus, a partir da minha família, eu posso dizer isso a partir da minha vida, eu posso dizer a partir desta igreja, eu posso dizer a partir do que cada um receberá no seu trabalho, no seu serviço, no emprego, na empresa que ele trabalha ou que ele é o proprietário. Eu coloco tudo nas tuas mãos, Senhor. Nós nos colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.